Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Obrigado, meninas. Deus abençoe vocês tremendamente. Chegou um momento muito especial, onde o Senhor nos mostra o seu amor, demonstra, a gente vê, sente o amor do Senhor por nossas vidas. Quando Ele morreu na cruz e deu a vida dele por nós. Aleluia. Convido aqui a irmã Ivoneide, com as crianças, para fazer a contação de história. Aleluia. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor agora, neste momento. A paz do Senhor. É motivo de alegria, né? Nós estarmos aqui hoje para render graças e louvor àquele que tudo governa. Amém? Quem é criança aqui, levanta a mão. As crianças, levanta a mão. Ah, tem gente que está certo, levantou a mão. De 100 anos abaixo aqui é criança. Quem é criança aqui, levanta a mão. Jesus já falou aqui nesse lugar, sim ou não? Então, agora nós vamos para o nosso momento de história. Aqui uma caixa. Eu vou convidar essas crianças para sentar aqui. Cadê as cadeiras delas? As crianças que nós nos organizamos. Viu? Pronto. Ó. Eu vou descer para dizer a elas como é que elas vão sentar, tá bom? Bem rapidinho. As crianças do ensaio, senta aqui. Senta. Vai, senta no chão, faz. Semicírculo. Bem pertinho dos balões, bem pertinho dos balões. Pode estourar os balões? Pode? Não, vai, bem pertinho dos balões. Pronto, não pode pegar nos balões, tá bom? Não pode pegar nos balões. Pronto, tá bom. Que alguém vai passar pelo meio de vocês, tá bom? Era só as outras crianças e as pequenininhas, tá bom? Tá todo mundo vendo aí atrás? Amém? Depois, no final, a tia Ivoneide fala mais um pouquinho. Só que eu convidei outra criança. Mas essa criança, eu não sei se vocês observaram, tinha um nome direto rodando aí dentro da igreja. Vocês observaram esse nome rodando dentro da igreja? Não sei se alguém observou. Mas cadê essa criança que eu chamei tanto? Chamo tanto ele. Eu convidei ele disse assim, tia, eu vou estar lá, não se preocupe. Mas eu disse assim, não atrasa não, não atrasa não. Cadê ele, cadê? Juca, cadê o Juca? Ei, Juca, eu quero você aqui bem pertinho de mim. Pode subir aqui. A tia Ivoneide vai sentar. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Foi lido aqui 2 vezes, 2 palavras. Eu só lembro de uma, né, tio Lucas? O tio Juca. É o tio Juca, né? Meu Deus do céu. Olha aqui, ó. A palavra que foi lida aqui, eu espero que tenha ficado dentro do coraçãozinho de vocês. A gente tem que guardar a palavra onde? Meu Deus, aí vocês usaram. Olha, qual foi a palavra mesmo, tia? Eu esqueci. Qual foi a palavra? Tu não sabe qual foi a palavra? E aqui, o que que tu acha que está aqui dentro? Eu trouxe uma caixa. Vocês sabem o que está aqui dentro, criança? Meu Deus, foi colocado um título lá. Não sei se vocês... Até eu estou tendo dificuldade de abrir essa caixa. Peraí. Ai, meu Deus. Abre caixa. Abriu a caixa e... O que é isso aqui que eu tirei de dentro da caixa? A palavra de Deus, ela está na Bíblia. Então, todos os dias, viu, tio Juca? Falou lá que a pessoa não hesitou. Ela não se sentiu humilhada
porque ele não era Deus, né? Naquele momento, ele não quis usurpar, ele não quis tomar o lugar de Deus. Só o nosso tema, isso aqui. Meu Deus, da cruz à ressurreição. Da cruz aonde? Meu Deus, não. Uma história de humildade e amor. Uma história de quê? Só que eu vi um menino aí todo o tempo passando com um bichinho na cabeça e eu acho que vocês nem prestaram atenção. E tia, tem tá na Bíblia essa história? Quem aqui tem Bíblia? Quem tem Bíblia? Olha, várias pessoas têm Bíblia, tia. Meu Deus, quem é que lê a Bíblia? Essa pessoa, ela foi obediente. Tu não viu não a palavra andando por aqui, Juca? Tu não viu? Meu Deus, pois a palavra, ela está sentada. Cadê essa palavra sentada? Lá no trono, está lá no trono. Queria ver ele no trono. Eu vou contar para vocês. Era uma vez uma história de um coraçãozinho. Esse coração é igual ao meu e o seu. Todo mundo bota a mão no coração aí, bota a mão no coração. Respira agora, respira. Ele está batendo ou não está batendo? Mas esse coraçãozinho, ele tem poder de fazer coisas ruins e coisas boas. Vocês sabiam? Às vezes, a tia Ivoneide, ela faz muita coisa boa. Mas às vezes também, a tia Ivoneide faz muita coisa ruim. Vocês sabiam? Aí Papai do Céu fica triste ou não fica triste? Meu Deus, ele fica triste. Sabe por quê? Porque às vezes o coração da tia Ivoneide fica cheio de orgulho. E o que é orgulho? Juca, tu não está lendo a Bíblia, não? Tu não sabe o que é o orgulho? O que é? É tudo aquilo que nos afasta de Deus. Sabe o que é? A raiva, a falta de perdão, a falta de amor. Olha, tem dois meninos brincando aqui. É para brincar assim agora? Não, tá vendo? Olha como ele é interessante. Observou? Às vezes nós fazemos coisas boas e às vezes nós fazemos coisas ruins. E quando nós fazemos coisas ruins, Papai do Céu não gosta, né? Gosta? não. Papai do Céu não gosta, ele fica triste. Mas eu trouxe vocês aqui, além de contar essa história, né? Esse coração está cheio de Esse coração está cheio de orgulho. Nós precisamos encher ele de quê? Nós precisamos encher ele de humildade. E o tema da nossa história de hoje vai começar assim. Da cruz à ressurreição. E por trás dessa cruz tinha humildade e muito amor. E assim começa a nossa história. Alguém aqui quer escutar a história? Há muito tempo o povo de Deus vivia escravo. E foi então que esse coração conheceu alguém muito especial. Quem? Quem, crianças, vocês acham que esse coração orgulhoso conheceu quem especial? Jesus, o maior, né? O maior exemplo de humildade que há. E assim como esse coração, vamos aprender a como sermos o quê? A como sermos o quê, Juca? Humildade. Vamos ser humildes e a ter humildade no coração. Aí, vamos ouvir uma história de amor e de libertação e de um Deus que nunca abandona o seu povo? Aí eu quero ouvir. Quem quer ouvir?
Esse Deus nunca abandona o seu povo. E foi assim. Há muito tempo, o povo de Deus vivia como escravo. Eles trabalhavam, eles sofriam muito. Eles não eram livres, mas Deus estava vendo tudo. Deus levantou um homem chamado, eu vou colocar aqui, um homem chamado, como é o nome do homem? Aí ele foi até Faraó. Só que Faraó estava com o coração dele cheio de... O coração dele estava cheio de quê? Só que Deus, ele escuta a oração. O nome desse rei era Faraó. Por mais que Moisés falasse com ele e dissesse a ele, ele até está sentado ali, ó. Falava com ele e ele dizia não, Ele achava que era poderoso demais e que não precisava obedecer a Deus. E não queria deixar o povo ir. Mesmo Deus mandando muitos sinais. Juca, tu sabe qual foi o desses sinais que ele mandou? Não sei. Vocês sabem, crianças, quais foram os sinais? Me diga aí bem alto. Pronto, o sangue nas águas. O segundo? Não, aí o segundo foi a peste das rãs. O terceiro foi os piolhos. Olha, tá vendo quanta peste? Imaginem se essa peste chegasse no dia de hoje. E quantas pestes foram, tia? Foram 10 pragas. Depois eu vou perguntar. Guarda aí no teu coraçãozinho qual foi a 10ª. Juca, ele já sabe. Tu sabe qual foi a 10ª? Não sei. No final eu vou perguntar qual foi a 10ª, tá bom? Veio as moscas, veio as pestes dos animais, veio as úlceras. Ai, né? Veio granizo caindo na cabeça, né? Veio gafanhotos e veio a escuridão. Mesmo assim, ó, o orgulho não deixava ele dizer sim para o povo de Deus. Aí, nós vamos chegar naquela, viu, Juca? Naquela que tu disse que não sabe que o colega lá vai dizer. Mas chegou uma noite muito importante e Deus disse que cada família deveria colocar o sangue do cordeiro na porta de sua casa. E sabe por quê? Não sei. Por quê? E sabe por quê? Alguém sabe? Porque ia acontecer a 10ª praga. Porque aquilo seria um sinal para que não acontecesse aquilo que o colega falou. Deixa eu já, tá bom? Quando o anjo passasse, aquela casa seria protegida. Assim como o povo foi sábio. E naquele dia... Tu entendeu, Juca? Entendi. Mas, tia, todo mundo passou? Todo mundo passou o sangue? Todo mundo que era obediente. Todo mundo que escutava a voz de Deus. Eu sou obediente, tia. Tu é obediente? Sou. Quem é obediente? Quem é? Olha aí, tia. Obedece o papai e a mamãe? Pois naquela época acontecia isso aí. Só os que foram obedientes. O que não foram obedientes, aconteceu aquilo que o nosso amiguinho falou. O que foi? O anjo da morte passou na casa do que não era obediente. O anjo e matou os primogênitos. Faraó ficou desesperado, porque o seu primogênito também foi preso, ou foi morto. E por que ele foi morto, Juca? Tu sabe? Não, eu não sei. Por quê? Porque ele era Ah, tá aqui. Olha o coração. Ele era orgulhoso. Mas as crianças, aquela não seria a única Páscoa. Ali passou a ser a primeira Páscoa. Parabéns, viu? Você está sabendo, o anjo da morte passou. Só não matou as crianças que eram obedientes. Quem não era, sofreu muito. Mas tia, a senhora falou que foi a Páscoa. Ganhou chocolate, foi?
Foi isso? Chocolate? Não é não? Não, mas agora nós não vamos falar do chocolate. Sabe por quê? Porque o coração do Juca está cheio de chocolate. Não foi chocolate, Juca. Foi Jesus. Tu quer escutar a história todinha para ver o que foi que aconteceu? Quero Que ouvir. não foi o chocolate que foi passado na roupa, não foi o chocolate que foi passado na testa, e não foi comido aquele chocolate assim com muito prazer. Tu quer ouvir o final da Sim, história? eu quero. Pois pronto, pois tu escuta aí, que quando eu te perguntar, tu vai ver como não era só chocolate. Ah, depois disso, finalmente aquele povo foi liberto. Por quê? Porque Deus honrou o seu servo Moisés só? Não, porque o povo orou, clamou e pediu ao Senhor um livramento e um escape. E ele disse: eu ouvi a voz do meu povo, e você, Moisés, é você que vai salvar ele. Está vendo a carinha do Moisés aqui, ó? Ela está um pouco triste. Por quê? Faraó só estava orgulhoso. E agora a gente vai continuar. Depois disso, finalmente aconteceu outra Páscoa, porque aquela não foi a única. Deus estava preparando ainda algo maior, um plano perfeito para salvar todas as pessoas. Todas as pessoas. Quem aqui é gente? Quem é gente aqui? Levanta a mão. Pois Deus colocou um plano para salvar todos nós, a mim e a você, como um cordeirinho, entendeu, Juca? Entendi, agora entendi. Deus enviaria seu único filho para sacrificar por amor de nós. Ele ia vir como? Ó, o povo trabalhou escravo, com humildade. Moisés foi lá. Pronto. Aí, ó, ele mandou mandou Jesus que veio como um cordeirinho. Quem é que está vendo um cordeirinho ali? Ele ficou igual a esse animalzinho. Esse animalzinho fala? Esse animalzinho fala? Mas as crianças aqui falam, sim ou não? Reclama, diz que não tem nada, mas Jesus, ele não reclamou. E você sabe como é o nome dele, Juca? Não sei. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Como é o nome dele, crianças? Ixi, eu acho que não. Eu acho que não. Como é o nome dele? Meu Deus. Alguém aí sabe como é o nome dele? Pois é, ele é o Filho de Deus, Santo, Poderoso, Rei dos Reis, mas escolheu viver com simplicidade e amor no coração. E amor aonde? Deus enviaria seu único filho. Deus só tinha um filho e ele enviou para morrer no meu e no seu lugar, como ovelha muda e com muita humildade. Então, chegou o momento especial da história da humanidade. Jesus nasceu. Está vendo aqui todo mundo que Jesus fez o quê? Jesus, olha, lá atrás, quem não está vendo aqui, ó, Jesus. Aí, gente, o mais interessante. Ah, tia, eu já vi isso aí, sabe aonde, tia? Lá no shopping. Desse jeito assim, ó. Um bonequinho assim. Foi desse jeito que eu vi no shopping. Mas, Juca, deixa eu te dizer, Jesus, ele nasceu numa manjedoura. Ele não tinha um palácio, ele não tinha dinheiro, ele não tinha riqueza e ele nem vivia cercado de ouro. Ao contrário disso, ele nasceu em uma manjedoura, em um lugar simples, cercado de animais, para mostrar desde o começo que ele veio com humildade e Jesus é o maior exemplo de humildade. Ele nos ensinou
algo muito importante que devemos ter no coração, assim como ele tem. Por onde Jesus andava sozinho, por onde, aleluia, né? As pessoas queriam estar perto dele, porque ele amava a todos, só dava amor. Ele ajudava, ele amava e ele ensinava, né? E um dia... Mas ele ensinava na escola? Onde ele ensinava? Não, ele andava no meio das pessoas. Ele queria estar conversando com as pessoas, aonde tinha gente. E não era só em lugar chique, não. Não, naqueles lugares onde tinha aquelas pessoas bem simplesinhas, que às vezes ela disse assim, ó, ninguém gosta de mim, ninguém dá nada por mim. Sabia que Jesus estava lá no meio deles? Não sabia. Pois Jesus, ele era desse jeito aí, né? Aí o que foi que aconteceu? Sabia que Jesus também fez um ato de humildade que ninguém fazia? Qual foi esse ato de humildade? Ato de humildade, assim, que eu tenho certeza que hoje, quem está aqui, nesse momento, se a tia Ivoneide chegasse, Juca, e dissesse assim, ó, Juca, lava os pés da irmã ali. Bicho, os pés, eita. Não. Pois Jesus, em um ato de humildade, ele lavou os pés dos seus amigos. Todos os amigos? De todos os seus apóstolos. Sabe por quê, ó? Porque Jesus estava mostrando que assim como ele fazia, nós também teríamos que fazer. Sabia, Juca? Não sabia. Pois aconteceu isso aí, ó. Jesus, ó, mostrando que ele era humilde. E Jesus mostrando que ele perdoava. Algumas pessoas teve uma hora lá e disse, não precisa que lave meus pés, não. Mas se eu não lavar, você não vai ter parte comigo. Aí no instante ele quis que lavasse os pés dele e o corpo todo. Mas Jesus só mostrou que precisava lavar só os pés. Entendeu? Eu entendi. Tu tá vendo como era Jesus? E assim, depois disso, ele compartilhou com seus amigos a sua última refeição. Ele se sentou com seus discípulos, pegou o pão, tá vendo, Juca, ó? E disse, levanta o pão. Isso representa o meu corpo. E o vinho, isso representa o meu sangue, que será derramado por amor de muitos. E assim, ele escolheu continuar por amor a mim e a você. A Bíblia diz em Isaías 53:7, ele foi oprimido. Está ouvindo, crianças? Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como ovelha muda, como um cordeiro, foi levado ao matadouro. E perante os seus tosquiadores, aquelas pessoas que queriam fazer mal a ele. E assim, ele não abriu a boca. Jesus não abriu As crianças abrem a boca, sim ou não? Mas será que é para dizer, mamãe, eu te amo. Mamãe, eu vou te obedecer em tudo. É assim que as crianças abrem a boca? Jesus ficou lá bem caladinho. Tu está ouvindo, Juca? Meu Deus do céu, vamos continuar. Mesmo sofrendo, Jesus não reclamou, não brigou e não desistiu. Ele aceitou cumprir o seu propósito com humildade e amor. E colocaram, sabe o que sobre ele, Juca? O que foi que colocaram? O que foi, crianças? Me dizem o que coloca. Uma cruz e uma coroa de... Está vendo o que foi que aconteceu? Ao invés de cuidarem de Jesus, maltrataram ele como um cordeiro. Só que ele não reclamou. Cada passo era por amor. E aí ele foi crucificado. Ele foi o que, crianças? E Jesus respondeu com amor. Sabe para quem? Sabia que tinha 2 pessoas lá? Tinha 2 pessoas. Quem estava com ele?
Quem foi? Depois ela foi conversar com eles. Mas agora, sabe quem eram as duas pessoas? Dois ladrões? Dois ladrões. Teve um que não quis muita conversa não, viu, crianças? Ele disse assim, eu não quero saber não. Se tu és Jesus mesmo, o Filho de Deus, tira nós aqui dessa cruz. E o outro? Mas o outro se humilhou, se arrependeu e disse, me salva nesta noite. Eu sei que tu és o Filho de Deus. Sabe o que foi que ele respondeu? Vocês querem saber o que foi que ele respondeu? Pergunta aí, o que foi que ele respondeu? O que foi que ele respondeu? Vai, todo mundo junto. 1, 2, 3. O que foi? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, um se arrependeu, um recebeu o coração da humildade e foi com Jesus para o paraíso. E então Jesus morreu. Depois que Jesus morreu, seus amigos ficaram muito tristes. Os amigos dele ficaram pensando, meu Deus, e agora? Eu pensava que ele ia nos salvar. Ele mostrou lá o corpo dele, eu não tinha entendido. Ele mostrou lá o sangue dele sendo derramado, eu também não tinha entendido. E eles ficaram assim, conversando um com os outros, pensando que Jesus não ia ressuscitar. Tu acha que ele vai ressuscitar, Juca? Uma vez eu ouvi uma história. Eu ouvi uma história dizendo que ele... Mas foi na hora. Como foi? Vou continuar a história, tá bom? Tá bom. Tá, vamos continuar a história. Depois que Jesus morreu, seus amigos ficaram tristes, com medo, sem entender. Parecia o fim. E no terceiro dia, umas mulheres se levantou. Aleluia. E sabe o que elas encontraram lá? Elas foram atrás de Jesus. Tu sabe o que foi que elas encontraram lá? Não sei. O que foi? Olha aí a expressão Cadê? do rosto delas. Meu Deus, o túmulo estava aberto. A pedra tinha sido removida. E Jesus não estava lá. Glória a Deus, Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! Deus mostrou, aleluia, Deus mostrou o quanto se agradou de Jesus. E está aqui ele, ressuscitado. Jesus venceu a morte. Ele apareceu para seus amigos e falou com ele. E mostrou que estava vivo. A tristeza virou em Aplauda aí o nome dele. Eita glória! Sabe o que isso significa? Eu vou dizer agora um segredo. Eu vou até ficar em pé. Eu posso ficar em pé, Juca? Pode, tia. Tu pode me ajudar, né? Posso sim. Pronto. Pois vamos ficar em pé. Ó, bem aqui ficou 3 palavrinhas. Bem interessante. Isso significa que ele está vivo, que ele escuta você, que ele vê você e que ele fala com você. Teve através de que ele fala comigo hoje? Da sua palavra. Mas sabia que eu posso conversar com ele? Foi quebrado todo o laço. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E agora, Juca, tu pode conversar com ele. Eu posso? Pode. Sabe o que pode acontecer agora? O que pode acontecer? Nem todo orgulho, nem toda arrogância, nem toda falta de perdão pode deter o Filho de Deus, Jesus Cristo. Tia, eu gostei muito dessa história, tia. Tia, eu posso contar essa história para outros amigos também? Eu posso? Pode. Só que tu vai ter que deixar de lado O orgulho. E vai ter que trabalhar dentro do teu coração a Humildade. Meu Deus, então tu pode sair por aí. Posso sair? Pode. Então tem vários amigos que eu lembrei agora que eu posso estar falando para eles, tias. Eu já tô indo, tia. Tchau.
Agora aqui, quem é que vai falar de Jesus para outras pessoas? Quem é? O coração dele era cheio de quê? Era cheio de quê? E agora, na entrada, todo mundo recebeu um coraçãozinho, sim ou não? Levanta aí esse coração aí, quem está com ele. E foi colocado uma palavrinha dentro dele. Vocês estão vendo? Esse coração aí, a partir de hoje, representa o coração de vocês. Vocês vão deixar de lado o orgulho e vão colocar no coração a humildade, o amor, a esperança e a paz. Só que agora, a gente vai continuar. O nosso supervisor, pastor, ele vai vir aqui à frente. Mas eu vou fazer a primeira perguntinha. Quem é que quer ter Jesus no seu coração? Quem é? Aí a tia Ivoneide queria que essas crianças aqui ficassem de pé e queria ver quais são as crianças aí atrás que querem confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Porque ele fez isso por amor a mim e a você. Levanta a mão aí quem quer aceitar Jesus e quem quer vir aqui à frente. Pois vem aqui à frente, vem para ficar todo mundo aqui bem pertinho, bem juntinho. Tem mais crianças. Nós fizemos um evangelismo sábado passado e eu vi que tem muitas crianças que estão aqui. Quem recebeu o nosso convite no sábado passado quer vir para cá, aceitar Jesus? Tem alguém mais? Agora, depois a gente vai pegar, né? Eu vou passar aqui para o nosso supervisor e ele vai orar por vocês. Quem gostou da história? Quem aprendeu sobre Jesus? Louvado seja Deus. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor. Tudo bem, crianças? Vocês entenderam a mensagem, entenderam a historinha? Quem morreu na cruz para nos salvar? Glórias a Jesus. Eu gostaria nessa tarde de complementar esse apelo e saber se há alguém ainda em nosso meio que deseja se aproximar mais desse Jesus. Se existe ainda alguma criancinha, se existe ainda algum papai, alguma mamãe, que ainda não se decidiu se voltar para Cristo. Não perca essa oportunidade, é uma oportunidade única. É uma oportunidade onde no meio de tantas crianças, tantas criancinhas, você vai também confessar a Cristo. Não perca essa oportunidade nessa tarde. Jesus, ele mora no teu coração. Tira o orgulho do teu coração e dá vazão à humildade. Porque a palavra diz que só os humildes herdarão o reino dos céus. Só os humildes um dia contemplarão a face de Jesus. Então, nessa tarde, eu pergunto mais uma vez: há alguém em nosso meio que ouviu esta mensagem, que ouviu esses jovens pregando que foi uma bênção, palavra poderosa, palavra que com certeza tocou no coração de cada um nessa tarde? Então vem aqui à frente, não se envergonhe, assuma. Nós temos que assumir que somos pecadores e que somos necessitados da graça de Deus. Há alguém nessa tarde? Levante a sua mão. Diga: eu quero nessa tarde aceitar a Jesus. Glórias a Jesus. Com certeza o Senhor, ele vai fazer morada no coração de cada um de vocês.
Podemos orar? Podemos orar? Louvado seja Deus. Então vamos orar para essas criancinhas que estão aceitando a Jesus. E logo em seguida, irmãos, tem mais alguns avisos, aí eu entrarei com a oração final, finalizando o culto, amém? Oremos, feche seus olhos. Louvado seja Deus. As criancinhas, repita comigo: Papai do céu, nessa tarde, eu te aceito e te peço que o Senhor venha fazer morada no meu coração e que eu venha ser a porta de libertação e de salvação para toda a minha família. Senhor meu Deus, meu Pai, te apresentamos nesse momento essas vidas, essas crianças. Senhor, cada vida aqui presente te pedimos que o Senhor venha, Pai, abençoar. Que o Senhor venha, meu Deus, derramar da tua infinita graça sobre a vida deles. Recebe, meu Deus, essas orações sinceras. Recebe, meu Pai, cada um, meu Deus, Senhor, que estão nesse momento, meu Deus, te confessando, aceitando que o Senhor venha fazer morada em seus corações. Dá graça, abençoa. Pai, eu te apresento essas crianças. Te peço, meu Deus, que o Senhor, Pai, prepare um futuro brilhante para a vida de cada um. Senhor, que cada passo que eles venham dar, o Senhor esteja na frente. Senhor, abençoando e dando graça. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. E os que creem, diz amém. Aplauda ao Senhor.